Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bem, espero que vocês estejam me ouvindo bem, que está um pouco distante aqui o negócio, mas acho que dá para ouvir direitinho. Vocês vão aí me falando como que tá, beleza? E aí eu peço, se possível, vocês cliquem nesse aviãozinho aqui e mandem para os contatos de vocês aqui no Instagram, tá? Porque assim, dessa forma, mais pessoas conseguem vir ver a live, tá bom? Vamos aguardar alguns minutos aí para o pessoal entrar e a gente já inicia, beleza? Estamos adiantados hoje, né? Boa noite Samuel. Vamos aguardar enquanto o pessoal tá entrando ainda. Não sei o que houve hoje com o Instagram, mas o Instagram ele tá assim, nada aparece pra ninguém, então tá péssimo mesmo. Então, se vocês puderem compartilhar a live aí, que vai ser de grande auxílio, beleza? O Instagram realmente está deixando a desejar. Então, boa noite, pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos, tá? Se puderem compartilhar a live aí também. Como eu estava dizendo, o Instagram hoje ele realmente está complexo, ele não quer que ninguém vê nada. Então, bem, pessoal, mais um dia, né, do nosso quadro. Vinho homeopatia, vinho, eu sempre confundo, né? Vinho, cachimbo e homeopatia, tá? Hoje eu já fiz um upgrade no cenário, que era uma coisa que eu já estava querendo fazer desde o primeiro e não estava conseguindo, que é pôr uma lâmpada aqui nesse nosso abajur, que foi feito pelo meu pai. Vocês percebem que às vezes eu posto algumas fotos, né, da oficina que ele tem lá, das madeiras que ele faz, e ele fez esse abajur para mim. Na hora que eu vi isso aqui é como se fosse uma árvorezinha, né, uma pequena árvore que está enrolada com um cipó. Então é como se fosse uma árvorezinha pequena, um arvoredo que está enrolado com cipó. E aí ele pegou isso, e aí na hora que eu vi eu falei, isso aqui é meu, tá? Já faz um abajur para mim, que eu já estava pensando nesse cenário já faz um tempo, né? E aí hoje eu comprei uma lâmpada meio retrô aí, eu gosto bastante dessas lâmpadas aqui, até porque ela esquenta o local, fica um local mais agradável, tá? Então fica bem bacana. Não tá dando pra ver assim lindamente, mas vou virar um pouco aqui só para vocês terem noção de como que ele é, tá? Mas vocês podem ver que aqui tem uma raiz, então a raiz ela vai se enrolando na árvore e ela aperta, então ela fica muito forte, até às vezes mata alguma árvore ou outra, mas a raiz, ela, nesse caso aqui, a raiz realmente apertou muito, né? Vocês podem ver que
ela meio que até desenhou, fez todo um contorno na árvore. Então, se alguém quiser alguma referência, né, a luminária aqui, ao abajur, ele parece muito, por incrível que pareça, mas parece muito o cajado do Radagast, que é um dos magos do universo do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis. Então acho que vocês já sabem também que eu sou mega fã não só do Senhor dos Anéis, mas de todo o trabalho do Tolkien, né? E parece muito com o cajado de um dos magos do universo do Senhor dos Anéis, que é o Radagast. Então, para quem já assistiu o Hobbit, o Radagast ele aparece no primeiro Hobbit, se eu não me engano, vai ver algo muito semelhante com esse abajur, que é muito, muito parecido mesmo o cajado desse mago, beleza? Então, uma curiosidade aí. E hoje, para nos acompanhar aqui, né, segunda-feira e tal, eu tô tomando um Dom Simon, tá? Então, eu aconselho muito esse vinho aqui, muito. Até porque eu sempre aconselho também a uva Tempranillo, que é essa uva aqui. E esse vinho é muito bom, não é um vinho caro e é muito, muito bom mesmo. Então eu sempre indico mesmo, tá? E também para acompanhar e fazer menção novamente ao universo tolkiano, né, que eu sou muito fã. Hoje eu estou fumando um tabaco que leva o nome de Mago, né, que é um tabaco de uma empresa nacional. É um tabaco da Tabaco Solar, que é uma empresa brasileira mesmo, que está começando a fazer tabacos agora. E é um tabaco que leva o nome de El Mago. E na capa do tabaco tem o mago, né, mais famoso do Tolkien, que é o Gandalf, né? Vocês podem ver aqui o Gandalf. É um tabaco muito interessante, porque a Tabaco Solar ela usa muitos tabacos que são nacionais, né, que são bem brasileiros já, que são bem costumeiramente bem brasileiros. Então ela utiliza, é um tabaco que é uma mistura de 3 tabacos, né? Tabaco jaguari, goiano e rústica, tá? São esses 3 tabacos aqui que ela utiliza. É um tabaco muito bom, estou gostando bastante dele. Então vou utilizar o meu cachimbo reto hoje, tá? Vocês lembram que o outro que eu tenho lá, ele tem uma curva, né? Esse aqui é um cachimbo reto, tá? Então, tomar aqui o nosso vinho e fumar o nosso cachimbo e falar de homeopatia, né? Finalmente, vamos introduzir o tema aqui com vocês. Na semana passada, tá? Teve uma pergunta que eu recebi na caixinha de perguntas, que a pessoa perguntava se o própolis, né? O própolis, esse que a gente compra em farmácia mesmo, ele era um remédio homeopático, tá? Eu respondi que não, o própolis ele não é um remédio homeopático, porém, pode parecer que isso é uma coisa assim que todo mundo sabe, tá? Mas não é todo mundo que sabe. Não, as pessoas não sabem de fato o que torna um remédio homeopático ou não, tá? O Brasil ele é um país que é muito caracterizado por aquela coisa bem assim, aquela coisa assim, o que a gente escuta vira regra, né? Então o pessoal acha que tudo que é meio natural, ou tudo que é meio assim, né, que não passa muito por muitos processos químicos, é homeopático, né? Então tem muita gente que, por exemplo, não sabe qual é a diferença de fitoterapia e homeopatia, né? E a diferença é absurda, né? Então essa live eu quero fazer para colocar aqui com vocês
as diferenças básicas entre uma série de remédios, todos os tipos de remédio e o remédio homeopático. Tá? Então, o que muda, né? O que de fato torna aquela substância, aquele frasco de remédio num remédio homeopático? Ou seja, o que é inerente ao remédio homeopático, o que só ele tem? O que eu posso aprender para olhar o frasco, né? Que eu tenho um frasco de arnica. O que eu faço para olhar o frasco e falar, não, isso aqui é um remédio homeopático, né? O que eu tenho que ver no rótulo, o que eu preciso saber para olhar e falar, não, isso aqui é realmente um remédio homeopático, tá? Então eu vou colocar algumas coisas aí, tá bom? Primeiro, depois vocês vão tirando as dúvidas de vocês um pouco depois da minha explicação, ou se quiserem mandando as perguntas aí, depois eu vou tentando achá-las, beleza? Então é isso. Então, primeiramente, o remédio homeopático, e isso precisa ser bem, ser deixado bem claro, tá, pessoal? A terapêutica homeopática, ela é uma terapêutica medicamentosa, tá? Surgiu uma época, e às vezes a gente ainda encontra isso por aí, de muitas pessoas acharem que a homeopatia era uma terapêutica que utilizava, de certo modo, uma psicoterapia. Então, porque o paciente demorava lá na consulta, então as pessoas achavam que a gente utilizava uma psicoterapia para fazer para fazer o efeito do remédio homeopático. Então, às vezes começou a surgir, isso já vem de muito tempo atrás, tá? Uma coisa de que, olha, o remédio, a terapêutica homeopática, ela funciona porque a gente faz um processo psicológico, uma psicoterapia ali com o paciente e tal, e é isso que vai então coordenando ali ele, né, e os retornos e tal, e criou-se isso daí, tá? Não, de forma alguma. Às vezes isso acaba acontecendo, uma terapia psicológica acaba por acontecer, mas isso não é uma coisa inerente à terapêutica homeopática, tá? Então, às vezes, dependendo do profissional, né, se ele conhece alguns mecanismos para aplicar uma psicoterapia e tudo mais e tal, ou então se ele às vezes por acaso faz alguma coisa que ajuda psicologicamente o paciente, e porque a consulta ela é muito mais entranhada, ela é muito mais demorada, ela é muito mais ela avalia todo o contexto da pessoa, e isso auxilia de certo modo, consequentemente, às vezes o paciente se abrir mais, falar algumas outras coisas, e talvez às vezes isso pode funcionar como uma terapêutica psicológica, né, psicoterapêutica, tá? Mas a homeopatia, então, ela usa de uma psicoterapêutica, uma terapia psicológica para funcionar, para fazer com que a pessoa fique bem? Não, de forma alguma, tá? A homeopatia, ela é uma terapêutica medicamentosa, ou seja, eu preciso dar remédio para a pessoa que está na minha frente. Eu preciso dar remédio para uma pessoa, para um paciente, e esse paciente precisa tomar o remédio, olhar para o remédio, né? Olhar para o frasco, passar a mão nele. Isso daí não adianta, tem que tomar o remédio, tá? Então, isso é preciso deixar claro, porque muitas vezes essas coisas surgem.
Então não faz parte da terapêutica homeopática, não é uma coisa inerente à homeopatia eu aplicar alguma manobra psicológica, né, de algum tipo de psicoterapia para ajudar o doente. Não, às vezes isso acontece? Às vezes acontece porque a consulta é mais demorada, você conhece melhor o entorno da pessoa, o contexto e a vida dela, né, porque é uma coisa que é necessária também para a escolha do remédio, tá? Isso é importante deixar claro também. A gente conhecer todo o contexto, né? Isso eu falei bastante na live passada. Conhecer o temperamento, conhecer a natureza, conhecer a disposição da pessoa, conhecer o entorno dela, a família, a casa, como que ela vive e tudo mais, é importante para a gente encontrar o melhor remédio para essa pessoa. Então a consulta homeopática ela demora e ela leva tempo e ela aprofunda na vida da pessoa para que a gente possa escolher um remédio adequado a essa pessoa, ao paciente. Tá compreendendo? Então a gente não fica fazendo esse monte de pergunta para ajudar, para aplicar algum tipo de psicoterapêutica, né? Alguma terapia psicológica. Não, a gente faz essa série de perguntas para que eu consiga achar o remédio mais adequado para esta pessoa. Tá? É por isso que a gente fala que a homeopatia ela trata a pessoa, mas ela trata a pessoa através do remédio, não através de uma psicoterapia. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Então, depois desse primeiro ponto, olha, tá bom, então eu tenho que dar um remédio, né? Então existe um remédio, certo? Como eu sei que um remédio é e o outro não é homeopático? Ou seja, o que eu preciso saber, né? O que esse remédio tem que ter para ele ser homeopático? E aliás, o que eu uso para fazer um remédio homeopático, né? Então, aí entra esse ponto, ou seja, o própolis é um remédio homeopático, a castanha da Índia é um remédio homeopático, né? Tal. Esse vinho aqui, né? Ele pode ser um remédio homeopático, né? O tabaco que eu estou fumando, ele pode se tornar um remédio homeopático, ele é um remédio homeopático, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de fitoterapia, tá? A gente está falando de uma terapêutica que utiliza também medicamento, que utiliza remédio, e que são remédios que... Por que é conhecido? Por que a fitoterapia ela é mais conhecida por usar substâncias naturais? Por que desse natural que é usado, às vezes, para fitoterapia? Tá? Falando de fitoterapia agora. Por quê? Porque o que são os remédios da fitoterapia? Eu tenho uma planta, qualquer que seja, eu tenho uma planta e essa planta eu pego ela, eu extraio, né? Eu pego uma parte dela, a folha, o caule, qualquer parte que seja, eu pego essa planta e trituro ela e deixo ela secar. Basicamente isso. Eu deixo ela secar, tem alguns outros processos também, tá? Mas basicamente o que eu faço com essa planta é pegá-la inteira ou partes específicas dela, processá-la para torná-la possível, né, secar ela para que ela tenha um tempo de validade muito maior, rasurá-la, ou seja, deixá-la em pequeno, né, transformá-la em pó para vender para as farmácias.
Então aqui é uma farmácia de manipulação. Como vocês sabem, eu sou farmacêutico, eu tenho uma farmácia de manipulação aqui. E o que a gente compra quando eu quero comprar uma planta para fazer um remédio fitoterápico? Eu compro a planta inteira ou a parte dela. Ela não vem a planta para mim, vem o pó dela, tá? Que a gente chama de extrato seco também, tá bom? Então esse pó, por que a fitoterapia também é chamada de natural? Tá? Por que a fitoterapia também é chamada de natural? Porque eu não faço nenhum outro processo químico com essa planta para extrair algum constituinte específico dela. Eu não faço isso. Eu pego a planta inteira, a folha dela inteira, ou o caule dela inteira, trituro, faço um pó dela e ponho dentro de uma cápsula para a pessoa tomar. É basicamente isso. Ou seja, ali dentro daquele pó existe uma série de constituintes, uma série de produtos químicos. Então tem o alcaloide que está ali, tem a saponina que está ali, que são vários tipos de constituintes químicos, né, que vão estar ali dentro daquela planta. Então eu não separo uma coisa, eu não separo uma coisinha ali específica, um constituinte químico ali, falo, agora eu vou trabalhar só com esse constituinte químico aqui. Não, eu vou trabalhar com uma série deles, todos juntos e amontoados. Tá? Isso é fitoterapia. A fitoterapia ela trabalha com isso. Léo, então a fitoterapia ela não faz mal, por exemplo, algumas pessoas falam isso. É óbvio que não. É óbvio que ela faz mal e às vezes ela pode fazer muito mais mal do que um remédio químico. Por quê? Porque ali dentro tem uma infinidade de constituintes que você não conhece às vezes, você não tem noção de tudo que tem ali. Então tem muitas plantas que hoje em dia ainda estão sendo amplamente estudadas para se conhecer tudo que tem ali dentro. Entendeu? Porém, quando a gente dá ela para uma pessoa, para uma coisa específica, ela age de uma forma também específica. Então, por isso que às vezes na fitoterapia a gente tem algumas plantas que elas servem para tudo, né? Serve para quê? Aí você vai ver lá, né, a lista de coisas. Ela serve para aumentar a concentração, para diminuir a ansiedade, para ajudar a dormir, para coceira, para pisão de ventre e uma série de coisas. Por quê? Porque não tem um constituinte separado nela. Eu tenho uma sopa de coisas, eu tenho um monte de coisa ali junto nessa planta. Isto é fitoterapia. O que é alopatia? A alopatia, o que eu faço? É um remédio químico. Eu faço um processo químico para retirada de um desses constituintes específicos que tem na planta e fazer um remédio somente desses constituintes. Aí eu replico essa molécula dele, ou eu altero essa molécula dele, crio uma outra, eu faço uma molécula sintética e por aí vai. Isso é o que eu chamo de alopatia. Você já passou por processos químicos, já passou por uma retirada de um constituinte. Tá? Então, às vezes, o pessoal fala assim, olha, esse remédio aqui ele é fitoterápico. Então, Léo, um remédio para ele ser fitoterápico, ele tem que conter somente a planta inteira. Isso. Só que, às vezes, você vai em algumas drogarias, em algumas farmácias assim, e tem lá um remédio pronto, fitoterápico, que eles falam que é fitoterápico. Só que aí você vê lá no meio assim, tipo assim, cafeína. Um exemplo. E aí tem lá, né, por exemplo, castanha da Índia, ginseng, tá. Mas tem lá no meio cafeína. Quando isso acontece, esse remédio ele deixou de ser fitoterápico. Por quê? Porque no meio dele, na formulação que eles fizeram dele, tem algumas plantas por inteiro, certo? Porém, no meio ali tem um constituinte que ele foi retirado de uma planta e colocado sozinho, que é a cafeína. Então, houve um procedimento ali que... Tá? Aí esse remédio não é mais fitoterápico. Pô, Léo, mas tem as plantas ali? Tem as plantas.
só que também tem um constituinte. Aí esse remédio, isso é por lei mesmo, tá? Ele já não é mais considerado como um remédio fitoterápico. Ele é considerado um remédio alopático. Tá? E o que é o homeopático? O homeopático ele se parece mais com o alopático ou com o fitoterápico? Com nenhum dos dois. Ele não se parece com nenhum dos dois, né? Por quê? Porque o processo farmacotécnico, ou seja, o processo que eu faço, que eu emprego nele, na substância, para transformá-lo em remédio homeopático, é totalmente diferente. E muitas vezes o ponto de partida para eu fazer um remédio homeopático começa com uma planta, ou começa com uma parte da planta, ou começa com um remédio químico, muitas vezes, com uma cafeína, por exemplo. O ponto de partida às vezes começa com um mineral, com um animal, com uma parte de um animal, às vezes com uma secreção de um animal, às vezes com o veneno de um animal. Porém, o pós isso, né, o que eu tenho que fazer depois disso, muda completamente a substância. Tá? Então, muitas vezes, então vamos lá, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui fitoterapia e alopatia. A homeopatia é um processo depois disso. Ela é um processo que vem depois. Tá? É um processo que ela está adiante, ela está lá na frente. Por quê? Porque o ponto de partida para eu fazer um remédio homeopático, às vezes é uma planta, às vezes é um químico, às vezes até mesmo existem remédios homeopáticos de moléculas sintéticas, às vezes é um mineral, às vezes é a parte de um animal, às vezes é um animal inteiro, às vezes é a secreção de um animal, às vezes é a secreção de uma planta. Mas tudo isso é o ponto de partida do remédio homeopático. Então, sempre que vocês veem assim, aqui tem uma planta inteira, né, que eu fiz um remédio, né? Então, por exemplo, esse frasco aqui, ó, dá pra ver que tem um líquido aqui dentro. Ó, a lâmpada serviu para isso. Ó. Dá pra ver que tem um líquido aqui dentro, né? Isso aqui é um remédio homeopático, é um remédio de arnica. É arnica isso aqui. Arnica CH6. Pô, mas eu não tô vendo a planta. Cadê a planta aqui? Não tem planta. Porque a planta já foi. Ela já foi uma planta. Já foi uma arnica. Agora ela isso aqui é um remédio homeopático de arnica. Então a planta, eu peguei a planta na mão, eu peguei a arnica na mão, quando eu comecei a fazer esse remédio. Então lá no laboratório, né, aqui virando aqui, depois ali no fundo tem os laboratórios, lá eu tenho a tintura da arnica. Eu não tenho tintura mãe, mas eu tenho a tintura da arnica. A tintura da arnica é um extrato da planta arnica. Eu extraí só a planta lá, tirei todos os constituintes dela e fiz uma tintura, que é um extrato da planta. Eu extraí os constituintes dela. Fiz um suco dela. Tá bem entre aspas aí. Certo? E é desse ponto de partida que eu começo a fazer o remédio homeopático. Então a arnica já foi. Não tem arnica aqui, assim, a planta arnica aqui. A arnica já foi. Tá? A arnica já foi. Então, sempre quando você vê um remédio homeopático, você tem que lembrar o seguinte, olha, ele vai ter cor, né? Ele vai ter cor
Muito provavelmente não. Ele não tem cor. Ele é transparente, é um líquido. Isso aqui é água e álcool. Tá? Não tem cor. Isso aqui é água e álcool. Então, o remédio homeopático, ele nunca vai ter uma cor. Se eu pego, por exemplo, o própolis, eu olho para o frasco de própolis, por exemplo. O frasco de própolis, ele tem uma cor, tem a cor de própolis, né? Como se fosse uma cor de extrato, né? Uma cor meio amarronzada, meio avermelhada, alguma coisa assim. Não é? O remédio homeopático, ele não vai ter cor. Então é o primeiro ponto. Por quê? Porque o processo farmacotécnico que eu utilizo para transformar aquela tintura de arnica em remédio homeopático faz ela perder toda a cor dela. Faz perder toda aquela característica visual, né? Às vezes de odor. Eu não tem cheiro isso aqui. Aqui, ó. Não tem cheiro. Não tem cheiro de arnica. Tem cheiro de água e álcool. Então, o remédio homeopático ele não tem cheiro. Isso é um remédio de arnica, né? Homeopático. Deixa eu sentir o cheiro. Água e álcool. Não, mas então eu vou pegar um remédio homeopático de... Vou pegar o Apis mellifera. O Apis mellifera é um remédio homeopático feito com uma abelha inteira. A gente mata a abelha inteira e faz o remédio dela. Tá? Todinha, inteira. Tá? E ela vira isso aqui. Aí você vai lá, esse aqui é um Apis mellifera, tá? Não tem cheiro de abelha. Não sei se a abelha tem cheiro, mas vocês entenderam. Não vai ter cheiro de abelha. Não tem cheiro de abelha. Não se parece com uma abelha. Então vamos pensar, eu estou pensando num fitoterápico de abelha. Mas tudo bem. Vai triturar a abelha lá, né? Vai e tal. Aí eu pego a abelha lá, faço um pó da abelha. E aí tudo bem, eu vou ter um remédio que parece, né, que tem cor de abelha, que pode ter cheiro de abelha, mas o remédio homeopático não. O Apis mellifera, que é um remédio da abelha, eu não tenho, não vai ter cheiro, não vai ter cor, não vai ter aparência de abelha, tá? Isso não vai acontecer. Então, esses já são alguns dos pontos que a gente tem que observar para lembrar. Ou seja, o remédio homeopático ele tem essas características. Por quê? Porque o remédio homeopático ele passa por um processo farmacotécnico de diluição e dinamização. Tá? Diluição é diluir aquilo lá, né, o constituinte lá, a substância inicial, a arnica, né? Eu diluo a arnica, mas não é só diluir, eu faço um outro processo que é a dinamização, que para explicar mais ou menos seria como se fosse um processo que causa choque molecular, né? Então você tem que causar um chacoalhamento do frasco para que as moléculas se choquem com bastante força. Então, todo remédio homeopático ele passa por processo de diluição e dinamização. Sempre. Absolutamente sempre. Se você chegar lá no lugar e falar, esse remédio passou por diluição e dinamização, não é homeopático. Ele precisa passar por isso. Todo e qualquer remédio homeopático precisa passar por esses dois processos farmacotécnicos. Senão ele não é remédio homeopático. Então é por isso que a arnica perde a cor, por isso que ela perde o odor, e ao mesmo jeito por isso que a abelha perde também a cor, perde o odor. Por isso que o arsênico, né, que é um mineral, o auro metálico, que é o ouro, a gente faz o remédio do ouro, por isso que eles
também ficam desse jeito. Se eu ir agora lá no laboratório, onde tem as matrizes homeopáticas, e pegar uma matriz de arsênico, pegar uma matriz de áureo metálico, pegar uma matriz de apis mellífica, e pegar uma matriz de pulsatila, que é um vegetal também, uma planta, todos eles vão ter esta característica aqui. Então agora eu vou pedir lá, eu estou abrindo aqui a farmácia de manipulação, farmácia de homeopatia, e aí agora eu vou comprar umas 100 matrizes homeopáticas lá do laboratório, dasquelas que mais vendem, para ter aqui já de início aqui na farmácia. Ótimo. Aí chega a caixona de remédios homeopáticos, né, de matrizes homeopáticas para você. O que todas elas são? Isso aqui. Um frasco com água e álcool dentro, que vão ter o mesmo cheiro, que vão ter a mesma cor, tá? Sempre, toda a vida. Então é basicamente isso. Ah, mas olha, eu lembro quando eu comecei, né? Eu me recordo quando eu comecei, e aí eu pedia as matrizes no laboratório, né? E aí eu olhava assim, né? Era meio tonto. Era meio adolescente, né? Adolescente. Aí eu olhava assim, ui, arnica. Nossa, que interessante, né? Vamos ver. Olhava assim. Nossa. Nada, né? Aí daqui a pouco vinha arsênico. Olha que legal, arsênico, né? Um veneno super famoso e tal. Então, igual. Então todas são iguais. Porque isso é uma característica própria do remédio homeopático. Simples assim. Simples assim. Tá? É isso. Eu acho que era isso. Tem mais alguma coisa? Assim. Então, assim, sobre, né? O remédio homeopático eles são remédios naturais? Assim, depende, né? O que é natural? O que você considera natural, né? Qual que são as prerrogativas que você coloca aí? Não ter passado por processos químicos. Então tudo bem. Então o remédio homeopático ele é natural, ele não passa por um processo químico. A gente não tem um processo químico ali que vai retirar um constituinte daquele remédio, daquele constituinte. Não tem isso, tá? Né? Agora, se natural for não passar por processo algum farmacotécnico, né? For não passar por processo nenhum, só pegar a planta e dar para a pessoa, então o remédio homeopático ele não é natural, porque ele passa por um processo farmacotécnico que é próprio dele. Tá? Então depende, né? Depende do que você considera natural, tá? Acho que é isso, né? Os reinos, né? A gente usa reino vegetal para fazer os remédios homeopáticos, a gente usa reino animal e o reino mineral, tá? Esses são no primórdio da homeopatia utilizava-se principalmente esses. Porém, hoje em dia já se usa muitas mais coisas, porque afinal de contas eu posso fazer um remédio homeopático de qualquer coisa. Eu posso, por exemplo, cortar essa minha orelha aqui e fazer um remédio homeopático dela. Assim, vai ser remédio, né? Ela vai servir para tratar um problema? Provavelmente não. Mas eu posso fazer isso. Eu posso transformar, eu posso fazer o mesmo procedimento farmacotécnico e transformar a minha orelha nisso aqui. Entendeu? Eu posso pegar esse isqueiro, essa coisa de plástico aqui, e fazer um remédio homeopático disso.
eu posso pegar esse copo de vidro e fazer um remédio homeopático de vidro. E por aí vai. Porque todo o processo que eu faço, ele pode transformar qualquer coisa nisto aqui. E isto aqui é um remédio homeopático. Tá? Agora, é claro, para ser terapêutico, para ser considerado remédio mesmo, aí a gente está falando de uma outra coisa, né? Aí é de fato haver tido um estudo, né, que a gente vai chamar de experimentação não menção. E aí então esse estudo ele serve para que a gente possa de fato conhecer o que essa substância faz no ser humano saudável, que não está doente, que não tem um problema crônico, tá? E ver para que a gente pode utilizar esse remédio, entendeu? Para que a gente pode usar arnica? Olha, vamos ver, vamos pegar, transformá-la em remédio homeopático e fazer uma experimentação na menção. Olha, ela serve para alguma coisa? Vamos ver, né? Ano passado, né, a gente teve a experimentação do Coronino. Foi um remédio homeopático feito da secreção de pacientes infectados por coronavírus. Então a secreção que saía, juntaram acho que secreções de 3 pacientes, né, fizeram um pool de secreção e retiraram uma pequena parte para fazer um remédio homeopático disso daí. E aí, beleza, então tá, mas e aí? Ele já é um remédio? Ele já é terapêutico? Nós não sabemos. Nós temos que fazer uma experimentação na menção. E aí foi a experimentação que teve o ano passado, que até eu participei também. Você toma o remédio homeopático mesmo do Coronino. Você toma o remédio homeopático. Eu não como secreção das pessoas, entendeu? Mas eu pego o remédio homeopático dessa secreção e tomo de uma forma específica, seguindo alguns protocolos, para ver o que acontece em mim e em outras pessoas, que são outros experimentadores, para que eu possa falar, olha, dá para tratar a infecção pelo corona, ou não dá para tratar a infecção pelo corona, por aí vai, beleza? Isso tudo foi realizado ano passado. Eu acho que até o Brasil foi um dos únicos países que, assim, acho que um dos únicos ou o primeiro que fez isso daí, tá? E é isso. Eu acho que eu não esqueci de nada, tá? Então a gente abre aí para perguntas. Fique à vontade de perguntar o que você tiver de dúvida. E eu vou dar uma olhada aqui para ver o que o pessoal perguntou também, tá? Que eu já vou respondendo. Então, arnica TM, né? A Ana aqui está falando de arnica tintura mãe. O que é tintura mãe? Tintura mãe, ela é um tipo de extração feita da arnica montana, da planta arnica, que é uma extração específica própria para se fazer um remédio homeopático. Léo, é qualquer tipo de extração da arnica? Não. Tem que ser uma extração para se fazer uma tintura mãe, uma coisa específica, tá? E aí, essa tintura mãe é a única extração que eu posso usar para fazer o remédio homeopático da arnica. Para fazer isso aqui, tá? Aí ela perguntou, a tintura mãe pode ser tomada... não pode tomar. Na verdade depende, né? Tem muitas tinturas mães que o pessoal até recomenda tomar, só que elas são bem assim, depende, né? Tem muita gente que toma as tintura mãe, às vezes põe em água, põe poucas gotas também, porque às vezes algumas dessas tinturas mães podem ter uma certa hepatotoxicidade, então elas podem fazer mal para o fígado, tá?
Então é isso. Então não é muito usual, mas tem muitos médicos que passam, tem muitas farmácias, aqui eu não tenho muita coisa, mas tem muitas farmácias de homeopatia que tem muitas tinturas mães, não para fazer remédio homeopático, mas para dispensar para o paciente mesmo, que tem muitos médicos que às vezes pedem. Existe creme pomada homeopático? Existe, tá? É aí que tá. O remédio homeopático, quando a gente termina ele, né, quando eu termino, ele é assim. Porém, existem as apresentações farmacêuticas, né, o modo como ele é apresentado, como ele é aplicado para a pessoa. Aí é como se fosse um remédio alopático, entendeu? Assim, eu pego o remédio e coloco ele num formato para dar para a pessoa, tá? Então, todo remédio homeopático, quando ele termina, ele é assim, tá? Existem outros métodos e exceções, mas basicamente é isso. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pingar isso daqui num creme, eu posso pingar isso aqui numa pomada, eu posso pingar isso daqui, eu posso fazer um colírio disso daqui, eu posso pingar isso aqui, por exemplo, nos glóbulos, que é tão comum, aquelas bolinhas de açúcar, né? Eu posso pingar isso nas bolinhas, eu posso pingar isso daqui num comprimido, né? Existem comprimidos homeopáticos, existem tablete homeopático, né? Existe pó, né? Então tem muitos médicos que passam pó. Então eu pego lactose, pingo isso daqui e dou o pó para a pessoa ingerir o pó do negócio com o remédio, tá? Então as apresentações, elas são variadas, só que na hora que a gente termina o remédio homeopático, ele basicamente tem esse formato, tá? Mas você pode ver lá um creme de arnica CH6, arnica homeopática. É um remédio homeopático? Sim. Só que aí a gente pegou a arnica, essa água aqui com álcool, e colocou no creme. Entendeu? Então, né, existe associação entre remédios homeopáticos e tradicionais? É comum? Pode? Então, é bem comum, assim, porque também, até mesmo quando você vai em alguns médicos, né, dependendo do seu problema de saúde e tudo mais, depende de como, às vezes você, por exemplo, está com uma depressão, você está tomando uma série de tarja preta lá, uma série de remédios psicotrópicos, químicos, né? E você não pode tirar isso de uma vez do paciente. Então, muitas vezes, esses remédios eles são utilizados juntos com o remédio homeopático ou os remédios homeopáticos, tá? Pode. Não, porque o modo de ação são completamente diferentes. Até porque no modo de ação homeopático a gente ainda está descobrindo como é que é. Então, pode, tá? Por exemplo, né, já vi casos assim de crianças em UTI, por exemplo, que precisavam tomar doses, né, de norepinefrina, morfina também, e que foram tratadas com remédios homeopáticos. Então, o que você percebe, né, muitas vezes durante o tratamento com a associação de remédio alopático com homeopático? Você percebe que muitas vezes o alopático, se o tratamento homeopático der certo, né, e for bem feito, você vai perceber que o remédio alopático ele vai se tornando inútil, ele não vai mais sendo necessário para a pessoa, tá? Isso é comum de acontecer, tá bom? Então essas associações acontecem, pode ser bem comum, é comum, pode, tá? O que eu não... é uma coisa mais minha, né? Assim, de vários homeopatas também. Mas o que eu não gosto é, por exemplo, eu vou fazer aqui o tratamento homeopático, a pessoa não toma nada.
Mas aí eu passo um remédio homeopático para ela e passo mais um químico, mais um fitoterápico, mais uma terapêutica, sei lá, uma acupuntura e por aí vai. Um floral também. Isso eu não faço, isso eu não recomendo, não gosto de fazer. Tá? Porque você está ensinando um monte de coisa ao mesmo tempo e não tem como saber o que está dando certo, o que não está dando certo, o que é indispensável, o que não é dispensável. Então vira uma salada de fruta. Agora, quando a pessoa já vem usando alguma coisa, aí é bem comum utilizar os 2 remédios juntos. Tá bom? Não, assim, não, então aí que tá. Não. Vamos lá, ó. Quando a gente fala de interação medicamentosa, nesse caso, ela não é assim. A gente tem que fazer uma outra definição. Porque quando a gente fala de interação medicamentosa no âmbito do remédio alopático, a gente está falando de 2 moléculas químicas que podem se interagir direta ou indiretamente e uma atrapalhar a outra ou uma auxiliar a outra. Tá? Por exemplo, eu tenho uma célula e eu tenho um receptor aqui nessa célula. Aqui. Receptor de molécula X. E aí eu dou um remédio lá que tem a molécula X. Só que aí eu dou também um outro remédio químico que quando ele é metabolizado, ele também forma uma molécula X. Aí a pessoa começa a tomar esses 2 remédios juntos. O que pode acontecer? Pode acontecer uma interação medicamentosa indireta, ou seja, as 2 substâncias vão competir por esse receptor. Aí o que acontece? O que deveria de fato se juntar aqui para causar um efeito terapêutico, ele não vai conseguir. Porque a outra substância que, quando é metabolizada, gera a mesma coisa que o outro, ele se liga primeiro e impede a ligação do outro, e impede a ação do outro. Isso é uma interação medicamentosa na medicina convencional, na alopatia, quando a gente está falando de 2 moléculas químicas. Essa interação, esse tipo de interação não existe na homeopatia. Não existe isso. Por quê? Porque aqui eu não tenho moléculas químicas, farmacologicamente ativas da arnica. Ou seja, não é a mesma coisa eu dar isso e dar uma tintura de arnica. Porque aqui eu já não tenho uma série de moléculas e uma série de proteínas que a arnica, tintura, extrato tem. Entendeu? Então não vai acontecer essa interação. É aí que está o ponto. Então quando eu falo de usar as mesmas coisas, né, usar um tratamento alopático e um homeopático, por que isso pode, por que muitas vezes acontece, por que não é exatamente um problema assim, de início? Porque um não vai atrapalhar a ação do outro, porque é diferente. O modo efetor, o jeito que ele age é diferente. Entendeu? Não existe uma molécula, não tem isso no remédio homeopático. Entendeu? Então é isso, tá? Se quiser entender um pouquinho melhor do que é de fato o remédio homeopático, falando agora de modo de ação, efeito, né, tal, eu recomendo que vocês vai lá no feed do Lições, lá no Instagram, do Instagram do Lições. Lá tem uma live que a gente fez no começo desse ano com a doutora Bonamin, a Leonie Bonamin. Essa live, essa mulher, ela é uma das pesquisadoras mais renomadas do mundo sobre efeito homeopático. Ela me fala 10 pessoas no mundo que podem me falar talvez como a homeopatia funciona, porque ainda não está descoberto mesmo.
mas que sabe de fato o mais próximo de como a homeopatia funciona. É essa mulher. E ela é brasileira, então ela fez uma live com a gente aqui, tem aqui no feed, então procurem, é magnífico. E ela também já deu uma aula de 2 horas pra gente no portal, lá na plataforma do Lições de Homeopatia. Para quem é assinante aí, fica a dica, é só entrar lá, que lá tem a aula dela, que é maravilhosa, é incrível a aula. Então bem, acho que é isso, pessoal. Se alguém não tiver mais dúvida nenhuma, a gente vai terminando por aqui, beleza? E é isto, tá? Mais nenhuma dúvida aí? Tudo certo, então? Eu que agradeço a presença de vocês. Prazer é meu. Certo, então, gente? Muito obrigado aí por vocês terem acompanhado, tá? Foi um prazer mesmo estar com vocês nesse momento aí. Compartilhem mais, tá? Para mais pessoas virem estar com a gente toda segunda-feira aí, tá? Um pedido que eu faço mesmo. E que precisar, né, manda um direct lá e fiquem atentos, porque essa sexta-feira, né, que é Black Friday, vamos fazer a Black Friday do Homeopatia do Zero, né, o nosso curso de introdução à homeopatia, tá bom? Vai estar com 40% de desconto, então vai estar assim, preço ridículo mesmo. Então fiquem espertos, porque a gente deu essa força aí, um monte de gente pedindo lá. Então fiquem espertos para não perder, porque a gente vai deixar por pouco tempo e perdeu, né? Vocês sabem que a gente não abre exceções mesmo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, fiquem atentos aí na sexta-feira para nossa Black Friday, e até a próxima. Então, gente, valeu, até segunda-feira que vem, nosso próximo quadro do Vinhos, Cachimbo e Homeopatia. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.